Tem muitas histórias paralelas, né, para abordar durante essas Sim. histórias dessas criminosas. E você também vai pegar casos de crimes cometidos por homens. A trilogia Mulheres Assassinas, ela encerra com a Flor de Lis. Eu decidi que o meu próximo livro não vai ser sobre mulheres criminosas. Eu vou dar um tempo, dar um descanso para elas. Dá um respiro. Dar um respiro. Tomara que elas deem um descanso pra gente. Aí, Elas que estão dando um descanso para você. mas eu recebo muito, sabe uma coisa? Muitos advogados, inclusive das criminosas, me procuram. Às vezes mulheres, você acredita? Mulheres me procuram, mulheres criminosas. Ou Escreve sobre mim? É. Você tá brincando. Não, e tu sabe uma coisa que eu lembrei agora, que é super curioso? Mulheres que, depois que eu lancei o livro da Elise Matsunaga, quem lê o livro da Elise Matsunaga, eu vou usar um termo que já é racista, mas eu não tenho outro pra pôr. Quem lê o livro da Elise Matsunaga diz que eu passo muito pano pra ela, que ela é muito humanizada, que as pessoas ficam com muita dó, porque ela tem um passado mesmo muito triste. Pra tu ter uma ideia, Elise Matsunaga, a mãe dela, que era uma mulher extremamente louca, ela se separa do marido, do pai dela, e ela arruma um namorado e bota dentro de casa. E a Elise, quando era pré-adolescente, tinha aí seus 14 anos, já era adolescente, o padrasto dá em cima dela e estupra ela de forma violenta. E a Elise vai contar pra mãe, olha, o teu companheiro tá todo ensanguentado, olha o que ele fez comigo. Aí ela vai lá, tira satisfação com ele e fala, não, eu fiz isso porque ela me seduziu. Aí o que a mãe faz? Dá um tapa na cara dela e expulsa ela de casa. Ou seja, entre a filha e o marido, ela prefere ficar com o marido. Então é a partir dessa cena que a Elise é expulsa de casa que ela começa a se prostituir nas estradas com caminhoneiros. Então é ali que... Aí as pessoas ficam com muita pena da Elise. A verdade é essa, muita pena. E o que humaniza muito ela, que o dilema da Elise hoje é se reaproximar da filha, que hoje está com uns 11 anos, mais ou menos. Isso. E está com os pais da vítima, com os pais do Marcos Matsunaga, ou seja, com os avós da criança. A criança já chama os avós de pai e mãe, porque quando o crime ocorreu, ela era um bebezinho de colo, então ela perde toda a referência, né, de pai e mãe. E a filha já descobriu quem é a Elise, o que ela fez, sabe toda a história da Elise. Então, e ela tenta, mesmo ela não podendo, porque tem medidas judiciais que impedem que ela tenta. Então, isso humaniza muito a pessoa. O que ela pode fazer? Nada? Nada. Ela tem que aguardar a justiça. A família do Marcos Matsunaga move uma ação na justiça que é para tirar o nome da Elise da certidão de nascimento da filha. Ou seja, fica branco. Ela vai ter uma carteira de identidade que no lugar da mãe fica em branco. Eu acho isso demais, inclusive. Mas, enfim. Eu entendo, é demais, mas aí olha eu já olhando o outro lado também. Eu entendo também que para essa menina apresentar essa identidade em todo lugar que ela chegar e pegarem, vão falar, você, sabe, ela sempre vai ser a filha da assassina. Mas aí não seria melhor esperar essa menina completar 18 anos e ela decidir? Sim. Porque uma coisa que eu fico muito assim, inclusive não é argumento meu, é argumento da advogada da Elise, da Juliana Fincati Santoro, que aliás é uma ótima advogada. É a história dela. Tu não tem como você apagar uma história. Não tem. Não tem. Mas também se teus pais morreram num acidente de carro e quando tu ficou órfão, tu tem que saber. A tua história é essa. Não, mas é diferente do que você ser apontada como a filha de uma assassina o tempo todo. Porque assim, ela tá na adolescência. Eu entendo os dois lados. Eu entendo os dois lados. Mas eu só tô pensando assim, beleza, ela tá com 11, esperaria ela fazer 18. São 7 anos da adolescência. Mas deixa eu te contar uma coisa. Tu sabe que tu não tem como tu proteger? É impossível tu proteger. Olha, vou te dizer o que aconteceu com essa garota. Essa garota... Você a conheceu? Não. Não. Mas eu conversei muito com os pais do Marcos Matsunaga e com a advogada da Elise, ou seja, dos dois lados. E com a advogada da família do Marcos, ou seja, e eu conheço o processo. Então, assim, olha o que aconteceu. Essa história também está no livro. Os pais do Marcos são... Ai, meu Deus, tá muito legal. Os pais do Marcos são tá muito legal. Tá legal, né? Os pais do Marcos são milionários.
Eles eram donos da... Vocês têm noção, né? Quitano, ioki, pipoca ioki, eles eram milionários. Eles venderam a ioki na casa do R$1 bilhão. Então, o poder econômico, ele é muito forte, principalmente quando você está desses dois lados. A Elise, uma assassina, ex-garota de programa, presidiária, e essa família milionária, um poder econômico muito forte. Esse poder econômico, ele tentou blindar a garota. Primeira coisa que eles fizeram, eles trocaram o nome dela, inclusive isso é até irregular. Eles matricularam a garota com outro nome para tentar não associá-la ao crime. Só que aí, tu quer saber quem é, se tu poder colocar aqui, quem é o ser mais cruel que tem no planeta, é criança. Porque a criança, ela não tem a noção da crueldade. Então, não tem o filtro, né? Tem filtro nenhum, e o ambiente de escola é um ambiente muito permissivo, muito inócuo. Então, é um ambiente nocivo. Uma criança, coleguinha dela, chamou ela e disse assim, quem são teus pais? Parece que foi uma festa de pais que estavam lá os avós. Quem são seus pais? Aí ela disse, seu Mitsu e Misako. Ele falou, Seu pai é o Marcos Matsunaga e sua mãe é Elise Matsunaga, que é uma prostituta que matou, esquartejou teu pai. Quem contou pra essa criança? Aí a menina foi lá com os avós, aí levou pros melhores psicólogos, melhores pra tentar. Aí hoje em dia... E a menina não sabia? Não. Quantos anos ela tava? Ela tava com 9. Nossa. Aí eles levaram... Aí hoje, que ela tá bem trabalhada com essas terapias, ela fala, se tu perguntar, quem são teus pais? Aí ela diz quem são os pais dela. Dizem que os pais do Marcos são avós, mas ela continua chamando eles de pai e mãe. Não tem essa redoma, a não ser que tu leve para morar lá em Marte. E se lá não tiver internet, não tiver... Aí não fica sabendo, mas... Agora, sim, tem uma coisa também, para fazer um contraponto aqui, eu acho que cada um cria o seu filho do jeito que quer. Tu tem até o direito de dar uma opinião, mas essa opinião ela tem que ser um parecer. A pessoa não tem, sabe? Tu não tem que ouvir, eu vou criar meu filho assim, vou criar. Não, tu cria do jeito que tu leva em consideração os fatores culturais, os fatores hereditários, como tu foi criada, o fator ambiental. Vai criando dessa maneira. Porque agora você tirar um nome, sabe? Tu tá fazendo uma coisa que vai mexer com a vida inteira de uma pessoa. Então, não sei se tu tem esse direito. Quer dizer, direito tu tem até de pedir, mas quem decide é a justiça. Eu acho difícil até a justiça dar isso. Mas eu apurei que eles vão segurar esse processo até ela completar 18 anos, que aí é ela que decide. Rapidinho, só para complementar, o Christian Cravinhos tem um filho adolescente. E ele tinha esse sobrenome Cravinhos. Eu soube dessa história. Ele foi lá, completou 18 anos, ele foi lá e tirou o sobrenome Cravinhos. Por decisão dele. Por decisão dele. Mas nessa situação, não cabe... É dúvida mesmo, tá? Não cabe conversa com uma psicóloga, com a criança, para entender se pra criança... Porque o que poderia acontecer, tô falando, nem sei se isso é possível, mas o que poderia acontecer seria uma suspensão temporária, sabe, dos documentos e tal. Tipo assim, a criança não sabe, ela não tem noção do que isso significa ou não pra ela hoje. Ela com 11 anos não tem dimensão disso. Então a gente suspende, quando ela fizer 18, ela decide se ela quer usar ou não esse nome. É complexo isso, né? Porque eu acho que eles seguem a lei, sabia? O Código Civil. Não, com certeza, mas eu digo assim, não tem esse papo esse negócio de trocar de... Olha, tem um outro detalhe, que no Brasil, o nome do teu pai e da tua mãe, ele tem importâncias muito maiores do que a gente imagina. Por exemplo, ele é usado para diferenciar o homônimo, né? Então, tipo, tem um sobrenome comum, José Maria da Silva, vão ter milhares. Como é que tu vai saber quem é esse? Vai ter o nome do pai e da mãe. Chama o Faustão. É o filho da dona... A outra coisa, o nome, ele é... Eu tinha até um chefe lá na revista Veja que ele dizia assim pra gente, olha, o que a pessoa tem de mais sagrada é o nome. Então, e o teu nome, ele não é só é teu o primeiro nome. O segundo nome não é teu, o terceiro nome não é teu. Sim. Então, como é que tu tira, além de tu tirar o nome da mãe,
Porque tu apaga o nome da mãe, mas aí o nome da mãe ainda tá no meio do nome da menina. Eu encaro isso como uma vingança. É uma vingança Da família. Da família